paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Everson Tomás, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Cubatão. Estarei trazendo para você subsídios bíblicos teológicos para a sua escola bíblica dominical, lição de número 12, perseverando na fé. Será que conseguimos entender verdadeiramente o que é perseverança? E apostasia? Quem é um apóstata? Um apóstata é um verdadeiro cristão que sai da presença de Deus? Ou um apóstata é aquele que nunca esteve na presença de Deus? Será que podemos chamar de apóstata aqueles que nunca estiveram na presença do Senhor, aqueles que estavam dentro da igreja e não eram um verdadeiro cristão? Vou falar para você hoje como Armínio entendia a questão da perseverança. Como podemos compreender as diferentes formas de perseverar? É nós que perseveramos ou é Deus que persevera por nós? Vou trazer para você um pensamento agora de Armínio, o que ele pensava sobre isso. E ele diz o seguinte, na declaração de sentimentos. Ele diz o seguinte: tais pessoas que foram enxertadas em Jesus Cristo através de uma fé verdadeira e, consequentemente, foram feitas participantes de seu espírito doador de vida, têm poder suficiente para lutar contra Satanás, o pecado, o mundo e sua própria carne, e ganhar a vitória, contudo, não sem assistência da graça do mesmo Espírito. Observe bem que Armínio, ele define a perseverança e ele declara toda a sustentação de um cristão através de Deus, através de Jesus, através do Espírito Santo. Agora veja a diferença de um contemporâneo calvinista, Francisco Gomaros. Olha só a definição. Observe que a definição de Francisco Gomaros e de Armínio não são muito diferentes com relação à perseverança dos santos. É a persistência dos verdadeiros fiéis na fé, do início até o fim, da graça de Deus, em razão do mérito de Cristo, pela virtude do Espírito Santo, através do ministério do Evangelho, para a glória de Deus e salvação dos santos perseverantes. Veja bem, não tem aqui diferença nenhuma na definição de Armínio com relação a um calvinista. Mas qual será realmente as contradições? Qual será realmente as diferenças que podemos encontrar dentro da definição calvinista e arminiana? Os teólogos contemporâneos têm muita dificuldade de definir se realmente Armínio ele fechou esse último ponto da perseverança ou se ele deixou em aberto. A verdade é que na época de Armínio, como o Estado ele estava junto com a igreja estava sobre o poder do Estado, o que Armínio falasse poderia complicar a sua vida. Ele poderia ser preso, ele poderia ser até morto. Então, Armínio tomava muito cuidado, fazia o bom uso da palavra para poder explicar sua definição. Mas Armínio, em momento algum, ele foi a favor desse conceito de perseverança no sentido reformado. Armínio, ele entendia que um fiel, que um verdadeiro cristão, ele poderia sim cair da presença de Deus, que ele poderia sair da presença do Senhor. Já numa perspectiva calvinista, aqueles que estão em Cristo Jesus, como eles chamam de perseverança dos santos, ele irá perseverar até o fim. Será que podemos utilizar o ditado que temos hoje, de que algumas igrejas pentecostais dizem assim: dê um passo para Deus, que Deus dê um passo para você? Qual é a relação bíblica que nós podemos dar a esse ditado, a esse jargão que é usado nos púlpitos? Nenhum. Não temos nenhuma passagem bíblica que venha comprovar
esse tipo de ação. Por quê? Porque o homem, ele não pode dar um passo para Deus. O homem, ele não tem condições de se aproximar de Deus. Toda a obra de salvação, toda a vida do homem, a permanência dele em Cristo Jesus é uma obra de Deus. É uma obra que foi dada através de Cristo Jesus. Então, nós perseveramos em Cristo porque Deus nos ajuda, Deus nos acolhe, o seu Espírito nos conduz, o seu Espírito nos guia. Então, não podemos ser acusados de que nós demos um passo para Deus. Apesar de que muitas igrejas afirmam assim, Deus é aquele que nos escolheu primeiro. Deus nos escolheu primeiro. Não tem como nós dar um passo para Deus. É impossível o homem dar um passo para Deus. É bem verdade que nós precisamos fazer as nossas escolhas. Mas as nossas escolhas nos aproximam de Deus e a nossa contribuição é uma contribuição insignificante, porque a obra de salvação não é meritória. A obra de salvação é dada pelo nosso Deus. Na declaração de sentimentos, Armínio tem uma compreensão sobre a perseverança dos santos, bem próxima a de seu contemporâneo calvinista, Francisco Gomaros. Então, qual será a grande diferença de pensamento agora a respeito de apostasia? Como é que os calvinistas compreendem a apostasia? Veja bem, Armínio, ele entendia a apostasia e ele acreditava que um verdadeiro cristão poderia sim se apostatar da fé. Mas uma coisa é importante eu frisar. Armínio, ele compreendia de forma totalmente diferente essa questão da apostasia, porque ele entendia que ele fazia uma divisão, que existia verdadeiros cristãos e que existia os eleitos. Os eleitos são verdadeiros cristãos, mas nem todos os verdadeiros cristãos são eleitos. Parece muito complicado isso, né? Mas eu vou lhe explicar como é que funciona. Olha só, Armínio, ele entendia que uma pessoa, ela caminhava na presença de Deus, participava das coisas dentro da igreja, dentro do corpo, né? Dentro do corpo de Cristo, mas se ela não fosse perseverante até o fim, então ele entendia que aquela pessoa, ela não era uma eleita, ela não era um eleito. Agora, o eleito, ele é tanto um verdadeiro cristão, como aquele que persevera até o fim. Será que um apóstata, ele pode realmente voltar para a presença de Deus? Será que ele pode voltar para a presença do Senhor? Agora, o que é apostasia? Apostasia é aquele que peca deliberadamente e não só nega a fé, mas se volta contra a obra de Cristo? Alguns intérpretes dizem que sim, outros pensam de uma forma totalmente diferente. Armínio, ele entendia que Davi, ele foi um apóstata, porque ele cometeu um pecado premeditado. Então ele define 4 tipos de pecado: pecado por ignorância, pecado por fraqueza, pecado por negligência e pecado por malícia. Mas será frisado neste momento o pecado de malícia. O pecado de malícia é aquele pecado premeditado, assim como Davi premeditou matar Urias. Então foi totalmente orquestrado dentro do seu coração. E Armínio, ele defendia da seguinte forma: o pecado, ele pode ser de apostasia contra a lei de Deus ou contra o próprio Deus. Como é que funciona isso? É simples. Um pecado contra a lei de Deus é quando a pessoa transgride a lei
atendendo os seus próprios desejos. E ali de forma premeditada, como foi o caso de Davi. Ele premeditou, ele olhou aquela mulher bonita, aquela mulher vistosa, ele desejou. Veja bem, esse pecado não foi um pecado contra Deus, mas foi um pecado contra a lei de Deus. Não adulterarás. E o pecado contra a lei de Deus, para Armínio, é um tipo de pecado que pode ter retorno. É um pecado que você pode se arrepender e pode ser restaurado na presença de Deus. Já o pecado contra Deus é um pecado muito sério, porque ele é comparado com o pecado contra o Espírito Santo. Na verdade, muitos intérpretes da Bíblia entendem que a apostasia real, que não tem volta, como diz lá em Hebreus capítulo 6, é aquele tipo de pecado que é contra o Espírito Santo, ou seja, é o pecado contra o próprio Deus, aquele que vai contra, aquele que afronta, aquele que se opõe tudo que tudo aquilo que é respeito de Deus. Quando a pessoa ela é crente, ela permanece crente. Conquanto que ela seja fiel, ela permaneça na presença de Deus, ela é um verdadeiro cristão. Ela é, ou ele é, um verdadeiro cristão. Mas só que Armínio, ele define esse crente de duas formas. Como ele alcançou essa salvação? Ele menciona a sua fé, ele fala da fé real e da fé habitual. A fé real é uma fé salvadora, é uma fé que você foi justificado por ela. É uma fé justificadora. Agora, a fé habitual é uma fé que nós declaramos todos os dias, como nós andamos na presença de Deus, a forma que nós nos posicionamos diante da sociedade, como nós agimos mediante as circunstâncias da vida. E isso daí é a fé habitual. E Armínio ele fala de uma forma bastante interessante que Davi ele caiu da sua fé real, mas o que lhe auxiliou trazer para Deus foi as lembranças da sua fé habitual, os seus devocionais, a sua postura como rei. Isso tudo foi trazendo uma reflexão sobre a sua vida, de tal forma que causou-lhe arrependimento. Ele teve um sentimento de remorso e ali trouxe um arrependimento. A certeza para Armínio, ela foi um assunto bastante vivido na sua vida pastoral ali na igreja de Amsterdã. Armínio menciona duas pessoas que elas não tinham certeza da sua salvação, elas não tinham convicções da salvação. E aí essas pessoas que, por sinal, não se conheciam dentro da igreja, foram até Armínio ali e demonstraram esse seu sentimento de que elas não tinham convicção, elas não tinham certeza da sua salvação. E Armínio ele conseguiu observar bem de que quando uma pessoa ela declara essa preocupação, por certo, ela é uma pessoa salva em Cristo Jesus. É uma pessoa que está perseverando em Cristo Jesus, porque ele diferenciava o que era uma fé em Cristo Jesus e o que é certeza. Porque a fé, ela gera certeza. Muitas pessoas ela já têm fé e a certeza e a convicção da sua salvação. Ela se apropria disso daí. Agora, muitas pessoas, elas têm fé. As pessoas têm fé em Jesus, mas ainda não foi gerada dentro do seu coração uma certeza e uma convicção da sua salvação. Agora, também Armínio se preocupava com o oposto. O desespero em saber se era salvo era um grande problema, mas existiam aqueles que acreditavam que eram salvos, que acreditavam que tinham uma garantia e, na verdade, essa vida de despreocupação, essa vida de tranquilidade, vamos dizer assim, não pensavam, se não faziam essa introspecção
de que se tinha certeza ou não da sua salvação, muitas das vezes viviam dissolutamente. Muitas das vezes viviam no erro. E para Armínio, era muito melhor trabalhar quando uma pessoa tinha esse sentimento de desespero, que não tinha certeza da sua salvação, mas pelo menos tinha um coração quebrantado, ansiava, almejava. Veja como o próprio Lutero, ele se achava tão pecador diante de Deus, ele se achava tão pecador que ele fazia ali inúmeras penitências. Ele fazia inúmeras penitências ali, né? E ele pedia tanto perdão para Deus dos seus pecados, e quando ele lembrava que tinha mais um pecado, ele voltava ali para poder pedir perdão, para poder se confessar ali diante do abade ali, né? O seu tutor, o seu orientador. E esse tipo de preocupação é uma preocupação muitas das vezes saudável na vida do cristão. Mas quando Lutero ele entendeu que ele era justificado pela fé e não pelas obras e não por aquilo que ele faz, a vida dele foi completamente mudada. Eu vou trazer um texto aqui para o seu subsídio falando sobre apostasia. Porque muitos dizem que a apostasia ela não acontece na vida de um verdadeiro cristão. E não é verdade, porque o próprio texto aqui, ele nos explica e ele nos traz cinco privilégios de um verdadeiro cristão, de uma pessoa que realmente experimentou a graça, que experimentou essa nova vida. E aqui ele diz no versículo 4 o seguinte: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados. Quem foi que te trouxe luz? Você recebeu luz de quem? De Jesus. Jesus que é a luz. Jesus que é a luz que nos ilumina, né? Então foram iluminados, provaram o dom celestial. O dom celestial é algo que vem de Deus. Pode ser muitas coisas mesmo. Então, primeiro, iluminados, receberam o dom, e agora o terceiro, se fizeram participantes do Espírito Santo. Experimentou o Espírito Santo de Deus, alegria, paz, gozo, a tranquilidade que vem através do Espírito Santo. Somente um verdadeiro cristão pode sentir isso daí, certo? Agora, quarto lugar, olha só o outro privilégio. E provaram a boa palavra. Provaram a boa palavra. Kalon rema. Que isso significa o quê? Na Septuaginta, a Septuaginta traduz ali o cumprimento da promessa no povo de Israel, a boa palavra, as promessas que foram cumpridas para Josué, com essa terminologia, com essas duas palavras, Kalon rema. Então, nós podemos também entender que a boa palavra são as promessas de Deus se cumprindo nas nossas vidas. Pessoas receberam a promessa de Deus, tiveram realmente um encontro com Cristo, uma vida transformada. E em quinto lugar, e as virtudes, provaram a boa palavra, quarto, de Deus, e as virtudes do século futuro. As virtudes do século futuro. Meus queridos, sentiu a alegria, sentiu as virtudes do século futuro, você sentir aquilo que está preparado para nós na glória. É aquilo que está preparado para cada um de nós na glória. É você viver um pequeno gotejo daquilo que Deus tem preparado para o seu povo, daquilo que Deus tem preparado para a sua igreja. É o que nós vivemos, os verdadeiros cristãos. Agora, o versículo de número 6 diz assim: e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. É importante entender também o contexto histórico, o contexto vivencial. Por quê? Nesta ocasião que foi escrita o livro de Hebreus, os cristãos estavam passando por grandes perseguições.
E muitos, para poder salvar a sua pele, negavam o nome de Cristo, negavam a Jesus, iam contra o próprio Deus. Então, o contexto vivencial era um contexto totalmente diferente. Então, por isso que aqui no texto diz que é impossível. Por isso que aqui no texto diz que é impossível, né, uma vez que provaram, recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem à ignomínia, ao vitupério. Então, é bastante complexo o texto quando nós dizemos assim, uma pessoa que se apóstata, ela não tem mais retorno e tal. Não, meus irmãos. Nós precisamos compreender que tipo de apostasia é. Que tipo de apostasia? Alguns entendem que a apostasia é somente aqueles que vão contra a obra de Deus. Armínio já entendia diferente. Armínio já entendia que existiam pessoas que estavam dentro da igreja que eram apóstatas, porque elas não tinham uma fé real, elas não tinham uma fé real em Deus, e a sua fé habitual também muitas das vezes não estava de acordo. Elas estão ali por estar. Essa é a grande realidade. Eu entendia também que um apóstata seria somente aquele que vai com grande veemência contra Cristo, contra Deus, e se levanta tudo aquilo que é do Senhor. Mas não. Analisando um pouco o pensamento de Armínio, eu consegui entender e eu concordo com esse pensamento dele, de que a apostasia, ela depende de que tipo de apostasia. A pessoa ela pode se arrepender, ela pode voltar para a presença do Senhor. No caso Davi, para Armínio, Davi apostatou sim da fé, mas a sua fé habitual fez ele refletir sobre os seus atos, sobre aquilo que ele era, sobre sobre como ele andava na presença de Deus. E isso foi trazendo arrependimento. Agora, uma apostasia que se levanta com grande veemência contra Deus, contra o próprio Senhor, essa realmente ela não tem retorno. Mas por que ela não tem retorno? Ela não tem retorno porque a pessoa está com o coração tão endurecido, a pessoa está com o coração tão fechado, que é impossível que ela volte. É impossível que ela retorne. Ela blasfema contra o Espírito Santo. Então, meus queridos, espero ter auxiliados aí com esse subsídio bíblico-teológico. A minha intenção não é dar a aula da escola bíblica, e sim enriquecer um pouco mais aí para que vocês, professores, supervisores, superintendentes, possam estar aí enriquecendo a sua escola bíblica dominical. E eu gostaria de fazer algumas considerações. Eu sou palestrante, trabalho nessa área de estudo, principalmente na área da apologética. Eu gostaria de apresentar aqui a minha apostila, né? Porque somos arminianos, Eu falo aqui nessa apostila dos 5 pontos do arminianismo e também o contrassenso, que é o calvinismo, né? Então, tenho trabalhado, feito palestras nessa área. Eu vou deixar aqui o meu contato e você poderá estar entrando em contato comigo, fazendo perguntas, ou até mesmo me solicitando para alguma coisa relacionada a isso. Quero recomendar para você o meu livro, né? O meu livro, que é A Missão do Servo Sofredor. Esse livro aqui, ele foi publicado em 2016 e foi a base do meu TCC na Universidade Metodista. Então, ele foi publicado pela editora Reflexão. Se você quiser um exemplar, você pode entrar em contato comigo no e-mail, e também, ou você pode entrar em contato na editora Reflexão, e você poderá ali estar solicitando um exemplar. Espero ter ajudado você. Deus lhe abençoe e até a próxima.